Bom dia, gente. É uma honra, um prazer estar aqui, estar viva, poder viver a maravilha de ser humano e de experienciar a vida na Terra. Hoje eu quero propor uma reflexão a respeito de Jesus e da paranormalidade. O que eu vou dizer não é uma verdade absoluta, é apenas uma análise, um ponto de partida, um ponto de vista. Eu traçarei um paralelo entre aquilo que está na Bíblia, aquilo que temos como informação das atividades de Cristo, de Jesus, daquilo que ele materializou dentro da ciência. Muitos têm feito isto, mostrado para todo mundo que a ciência crística, que a religião é uma coisa e que a palavra crística é uma ciência. Então, Jesus e a paranormalidade. Muitos acreditam que a paranormalidade é propriedade de uma religião, mas isto não é real. A paranormalidade é uma faculdade que se manifesta no homem e que é científico. Para isso, para o estudo da paranormalidade, existe a parapsicologia. E para entendermos a paranormalidade dentro da parapsicologia, é preciso conhecer mecânica quântica, ressonância harmônica, física. Por quê? Porque a mecânica quântica, a ressonância magnética, a ressonância harmônica, a física podem explicar os milagres de Jesus. Então vamos analisar, por exemplo, Jesus andou sobre as águas. Jesus multiplicou o pão e o vinho. Assim como Moisés abriu o Mar Vermelho. Então, o que esses homens fizeram? O que Jesus fez? Jesus era um feiticeiro? Jesus era um mago? Ou Jesus era um paranormal? Como Jesus multiplicou o pão e o vinho? Então veja bem, tudo são ondas e frequência, como diz a física, a mecânica quântica. Para você alterar a matéria, que são ondas condensadas que geram a matéria. Para você alterar a matéria, para você multiplicar o pão e o vinho, dentro da mecânica quântica, isto é possível através do colapso de ondas. Então você colapsa aquela onda, que é o pão e o vinho. Colapsando a onda, você multiplica com a intenção. Você coloca a sua intenção, portanto, você coloca a consciência, não mental. A sua consciência dá a ordem para a onda colapsar e se multiplicar. Este é um dom paranormal. É um dom Psi-Gama. É o conhecimento da alma. Psi-Gama é a paranormalidade
do homem que tem conhecimento da alma. A alma de Jesus recebeu 40 dias no deserto, a ciência da vida, a ciência do viver. Que ciência é essa? A ciência da consciência cósmica, a ciência do funcionamento da Terra. Jesus parou e pensou como ele ia multiplicar o pão e o vinho? Não. Ele simplesmente mandou que trouxesse tudo o que havia de pão e vinho. E através da consciência iluminada de que tudo que há na Terra são ondas, de que tudo que há na Terra é uma materialização da vontade de Deus, ele é o Filho de Deus, portanto ele pode, através da consciência manifestada em intenção, multiplicar o pão e o vinho. E assim ele fez. Ele não fez nenhuma estratégia, não pensou em como fazer isto. Ele utilizou a consciência plena do divino em funcionamento. Então não há necessidade de você pensar a respeito de colapsar a onda. Há necessidade de você já ter na sua mente a consciência do funcionamento científico, do colapsar a onda. Como se faz isso? A partir do momento que você internaliza o conhecimento e a certeza do funcionamento do conhecimento, você não precisa mais pensar em como utilizar. Você deseja que o pão e o vinho multipliquem, e o pão e o vinho multiplica. Por quê? Porque a sua intenção e a sua consciência estão alicerçadas na verdade. Que verdade é essa? Universal. A verdade que está na sua conduta, na sua mente, na sua palavra, nas suas intenções, estão em comunhão com a verdade universal. Portanto, você pode caminhar nas águas, porque você e a água é uma verdade. A água tem consciência, você tem consciência, a água são ondas coaguladas e materializadas, você é onda materializada, portanto, você caminha sobre as águas. Portanto, você multiplica o pão e o vinho. Portanto, Moisés, ao ter uma conversa com a sarça, ele atinge um estado de consciência, ele recebe um estado de consciência da ciência e passa, então, a ter poderes sobre a matéria. O que ele é? Um bruxo, um mago? Ou ele é um paranormal? Então, é importante perceber que você vai encontrar paranormalidade em todas as religiões. O dom de curar através da palavra, do verbo vivo, que você encontra na religião evangélica, na religião espírita, no catolicismo, o dom de tirar a possessão de uma pessoa, o dom de fazer uma pessoa andar sem a muleta. Tudo isto é o fluxo contínuo que passa por uma consciência livre de conceito terrestre, absolutamente crente na força cósmica, na força divina, que se materializa em cura. Por quê? Porque através da intenção do veículo que dispara o fluxo cósmico divino através da palavra, através da intenção, colapsa a onda,
fossilizada, a antimatéria, colapsa o corpo energético que está aberto a influências de espíritos, obsessores, miasmas, larvas, colapsa toda a sujeira, toda a interferência do seu corpo onírico divino, que lhe dá total proteção, colapsa tudo que está nesse corpo, limpa pelo colapso e você se cura. E o dom de fazer isso pode ser explicado dentro da paranormalidade como um funcionamento perfeito do fluxo divino. Pode ser explicado dentro da ciência como um funcionamento perfeito do conhecimento das leis quânticas e das leis cósmicas. Portanto, a paranormalidade, portanto, os fenômenos que são derivados e que acontecem e podem ser observados nas religiões, podem ser classificados como paranormais, podem ser explicados dentro da parapsicologia, como podem ser explicados pela ciência quântica, como uma materialização da consciência, do fluxo divino que passa pela consciência, que está desprovida de racional intelectual e totalmente aberta para a expressão do fluxo divino, como através do seu recipiente, através de uma consciência cósmica apta ao milagre. Então, no curso em Milagres, que é um livro maravilhoso, que todo terapeuta precisa ler, porque ele contém exercícios para o entendimento do funcionamento e da sua análise. Então, para que você possa ser um curador e possa analisar a mente de uma pessoa, a consciência, em que grau a consciência de uma pessoa está, é necessário que você estude através das inúmeras possibilidades de estado mental, cognitivo, emocional e espiritual de uma pessoa. Então, no curso em Milagres, o que é dito? Que os milagres são naturais. Quando eles não acontecem, algo saiu errado. O que saiu errado? O estado mental da pessoa. Então, a bioenergética diz: existe doença incurável? Não, existe paciente incurável. E por que o paciente é incurável? Porque é incapaz de modificar o seu estado mental, a sua consciência. E por isso, por não modificar a consciência, o fluxo do divino não pode passar por um recipiente que não foi alterado pela purificação e a normalização original cósmica desta consciência, portanto o fluxo passa e não faz efeito nenhum. Porque o fluxo não tem poder sobre um corpo que rejeita a consciência absoluta. Enquanto o seu racional questionar, duvidar, atacar, não é possível que você esteja de posse de uma consciência que entende a multiplicidade dos homens, das vivências dos homens, das experiências terrestres, do registro que o homem possui de suas vidas, da programação social, familiar que esse homem traz com ele, e como transcender esta programação para que o homem se torne, então,
um recipiente vazio, uma consciência purificada para que o fluxo atravesse e cure. E modifique completamente a vida desse homem. Então veja que a paranormalidade é estudada e entendida através da parapsicologia, que é a ciência que estuda a paranormalidade, e não pertence a uma religião. Por quê? Porque você vai observar a paranormalidade em todas as religiões, como uma ferramenta da consciência divina. E a consciência divina se manifesta em todas as religiões. Algumas estão para explicar a paranormalidade e os fenômenos que derivam de uma consciência elevada ou de uma materialização dos mundos invisíveis, de uma materialização de comunicação com formas de pensamento, com espíritos. A materialização de uma palavra de verbo vivo. O homem se torna um canal, como um rádio, transmissor de uma palavra do alto. Tudo isso se enquadra como paranormalidade, fenômeno paranormal. Todo mundo pode fazer isso? Não. Portanto, não é uma normativa de todos os homens. É um acontecimento fenomenológico de uma consciência apta à manifestação cósmica, ou seja, divina. Então, este é um assunto muito interessante, mas aqui eu deixo para vocês esta palavra para levá-los a uma reflexão e uma análise íntima desse entendimento, para que possa ser considerado e aceito e respeitado esta manifestação em todas as religiões, para que a gente possa viver em harmonia. Gratidão, um bom fim de semana para todo mundo.